Patrícia é o primeiro projeto de vida dela, mas ela está com uma expectativa, ela vai falar um pouquinho daquilo que Deus tem feito, do testemunho. O pastor chegou a citar um pouquinho agora, né, Patrícia? Da mensagem que ela mandou para ele. Ela vai falar: Patrícia, o que Deus tem feito na sua vida? Qual a sua expectativa para esse projeto de vida? Então, Deus tem transformado a minha vida. Eu iniciei o ano, o primeiro contato que eu tive com a pastora Rejane foi dentro de uma UTI, onde os médicos já tinham me desenganado. Eu estava grávida de 26 semanas, tive uma dengue hemorrágica gravíssima e os médicos já não tinham mais o que fazer. Depois daquele momento ele calorou junto comigo, as minhas plaquetas de 7.000 começaram a subir novamente. Eu voltei para o quarto. Naquela época eu saí do hospital, nem sabia quem era a pastora. Eu saí do hospital já bem depressiva. Eu não queria mais viver. E eu tenho um amigo que ele é coordenador de GR. E eu vi ele falando do GR e eu achava que era um grupo de negócios. E um dia eu chamei meu esposo: vamos no grupo de negócios do Bruno, porque pelo menos assim eu dou uma ocupada na minha mente. E a gente foi achando que era um grupo de negócios. A gente chegou lá, era o GR, era uma célula da igreja. Na hora eu fiquei meio assim, eu falei: nossa, o que eu estou fazendo aqui? E aí o Bruno convidou a gente para vir. Foi um dia muito impactante, porque foi um dia que eu não queria mais viver e que eu já tinha olhado no relógio, visto que estava próximo do horário do meu esposo chegar. E mesmo carregando a vida dentro de mim, eu estava disposta a acabar com a minha vida. E a minha menininha de 5 anos, ela chegou em mim e falou assim: mamãe, descansa, você está muito cansada, eu vou cuidar de você. Deita que eu vou te vigiar até o papai chegar. E aí nesse dia eu resolvi ir no GR. Cheguei lá, foi muito, assim, tocou minha alma. A gente veio para a igreja. Em abril, no dia 7 de abril, eu batizei. Eu saí do batismo numa ambulância, porque me deu um pico de pressão muito alto. Eu já estava grávida de 29 semanas. E foi o melhor dia da minha vida. E no final de abril, eu comecei com uma dor muito forte nas pernas. E eu reclamava para os médicos, e os médicos aqui em Uberaba falavam que eu estava querendo forçar um parto prematuro. E eu fui piorando, eu já não conseguia mais andar. E na semana que eu estava muito ruim, eu vim com meu esposo no culto. E algo falou pra gente que viria algo nas nossas vidas que salvaria a minha vida e a da neném. E passado alguns dias, meu esposo arrumou um emprego. A empresa não era de Uberaba, era de Ribeirão Preto. E essa empresa cedeu um plano de saúde muito bom pro meu esposo. E aí, passados uns 3 dias disso, eu passei mal em casa de madrugada, como se eu tivesse engasgada. E eu não conseguia respirar. O meu esposo tentando me desengasgar, bateu nas minhas costas e no desespero ele me deu um murro muito forte. E aí eu comecei a respirar com muita dificuldade. E desse dia eu só fui piorando, sabe? Procurava ajuda aqui em Uberaba, os médicos falavam que não era nada, que eu estava com moleza. E eu fui piorando. E eu falei: eu vou morrer. Numa sexta-feira, no dia 12 de maio, eu falei pro meu esposo: vai morrer eu e a neném. Aí ele falou: não vai não, a gente vai dar um jeito. A gente ligou para a Unimed em Ribeirão. A Unimed pediu para que me levasse para lá, porque aqui em Uberaba a gente não conseguiu atendimento nem no hospital da Unimed daqui. E meu esposo me colocou no carro e me levou. Só que eles lá esperavam que eu tivesse ido de UTI. Eu cheguei lá bem dizer morta, eu e a neném. E eles olharam aquela situação e eles falaram: olha, não tem o que fazer, mas a gente vai fazer o que tiver ao nosso alcance. E me internaram e começaram a fazer exames para tentar descobrir o que era. E aí descobriu que eu estava com trombose venosa profunda nas 2 pernas, nos 2 braços. E eu tinha evoluído por uma tromboembolia pulmonar. E tinha também um coágulo na placenta, onde impedia que a neném respirasse. E aí ali eu não podia ganhar ela, eles não podiam tirar, porque eles matariam nós duas. Eles começaram a me dar uma medicação, um anticoagulante, uma dose bem alta. E tinham planejado isso no domingo, e tinham planejado fazer o parto na quarta-feira, porque eu tomaria o anticoagulante na segunda e na terça eles tirariam, e eu ficaria 24 horas sem para poder fazer o parto. Só que na segunda-feira a minha bolsa rompeu, já rompeu com uma hemorragia muito forte, a neném ficou hiporresponsiva, e aí eles me levaram para a sala de cirurgia. Eu estava lá em Ribeirão sozinha.
O Agnaldo tinha vindo em Uberaba, porque a nossa menininha de 5 anos estava doente aqui. E não dava tempo dele chegar. E aí chegou lá na sala de cirurgia. Eu tive que assinar um termo de responsabilidade, porque eu não podia tomar anestesia RAC nem peridural, eu só podia tomar geral. Só que como os médicos não sabiam se eu ia sobreviver, a médica deixou que eu escolhesse. E aí, conversando com ela, com a assistente social e com a psicóloga, eu optei em tomar a RAC. Porque se eu morresse, pelo menos eu conseguiria conhecer ela, sabe? Porque a maior probabilidade era que eu não voltasse da sala de cirurgia. E ali eles chamaram um anestesista que aceitou aplicar a RAC em mim, porque a responsabilidade também poderia ser dele, porque se eu tivesse uma hemorragia, eu poderia ficar tetraplégico. E aí, eu lembro direitinho que na hora que ele chegou na sala, ele pôs a mão na minha perna assim, ele falou: você acredita em Deus? Eu falei: eu acredito. E ele falou: eu também acredito, então tá tudo certo. E aí, lá no hospital, chama URP, lá em Ribeirão Preto. É um hospital humanizado. E nesse hospital, você coloca música durante o seu processo cirúrgico, da forma como você quiser. E aí eu ainda brinquei com a médica, ela perguntou se eu queria ouvir, eu falei: já que eu vou morrer, coloco os meus louvores, que pelo menos eu morro ouvindo os meus louvores. Aí ela falou: nossa, não fala isso não. E aí colocou, e foi até engraçado o que aconteceu ali agora. Ela colocou minha playlist louvor, eu comecei a ouvir, começaram a cirurgia, eu tive uma hemorragia muito forte. E na hora que a neném nasceu, estava passando aquela música do Denis, A Mesa. E ela nasceu bem na hora do refrão, que fala: tem lugar na mesa, pode se assentar. E na hora que começou a tocar essa música ali, ela acordou, ela estava dormindo, ela acordou procurando. Eu achei muito engraçado. Aí ela nasceu, o pediatra brincou, falou, ela chegou e sentou na mesa, literalmente ela sentou no lugar dela. Eu comecei uma hemorragia muito forte. E aí teve que tirar tudo, teve que tirar útero, ovário, teve que tirar ovário, trompas, teve que sair tirando até parar. E no final, depois que eles gastaram 35 compressas, colocaram 27 comprimidos para tentar conter a hemorragia estancou do nada. E aí começaram a costurar e começou a tocar aquela música da Maria Marçal, Deserto. E a médica pediu licença. E no que ela pediu licença, ela veio na minha cabeça, ela estava chorando. Ela pegou e falou: Patrícia, eu estou te pedindo licença, eu não consigo ficar aqui. Aí eu perguntei se estava tudo bem. Ela olhou para mim e falou: eu não acredito em Deus, nunca acreditei, mas eu nunca senti a presença dele tão forte no ambiente igual eu estou sentindo aqui. Eu preciso refletir sobre tudo que está acontecendo. E ela saiu. Fiquei internada mais algumas semanas, me recuperei. Saí do hospital com uma receita de um remédio que custava R$350 o dia. A gente não conseguiu esse remédio pelo governo. Eu consegui uma doação anônima dos 45 dias desse remédio. Meu irmão também conseguiu um pouco. E recentemente eu tive que retornar lá no hospital. A minha menininha de 5 anos teve que fazer uma cirurgia no coração de urgência e foi feito lá nesse hospital. E a médica descobriu que eu estava lá. Ela foi até lá no UTI que a minha menininha estava internada. E lá ela olhou para mim e falou assim: eu vim aqui só para te dar um abraço e para te agradecer. Eu falei: mas agradecer pelo quê, doutora? Ela falou: porque eu não acreditava em Deus. Hoje eu frequento a IEQ aqui em Ribeirão. Eu sou dizimista. E foi a melhor escolha que eu fiz na minha vida. Glória a Deus. Esse é o nosso Deus. Ele faz coisas incríveis através da fé. E mesmo que você não creia, ou que você tenha pouca força hoje, ou que você tenha pouca fé, não desista, assim como a Patrícia não desistiu. Nós estamos aqui como igreja para orar por você e para te abraçar. Então fique com mais um pouquinho da nossa programação, que nós vamos nos recompor aqui. Já já nós voltamos com mais.